Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Construção da Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera, de volta ao Brasil, depois de quase um mês na gringa, trazendo conteúdo pra vocês, mas já estava com saudade do meu estúdio aqui, da minha mesinha. A gente aproveitou que eu tava fora, deu um reforço aqui, botou uma chapa de aço embaixo da mesa, então eu posso, tá preparada aqui pra nova temporada, tem muita novidade esse ano. Então eu vou falar um negócio, tá? Talvez esse seja o vídeo mais importante do canal. Se inscreva aqui no YouTube, porque esse ano o bicho vai pegar. Esse é o canal que tá sempre na frente. Quem me acompanha aqui há 3, 4 anos já sabe sobre fundos imobiliários, já sabe sobre dividendos, temas que os outros canais estão começando a falar agora. Eles estão chegando atrasados. Você tem que entender o que será a próxima fronteira dos investimentos. É isso que eu vou trazer para vocês. Aí daqui a 3, 4 anos esses canais vão falar sobre esses outros tópicos. Então, você quer estar bem informado com quem entende de economia, porque dedica a vida inteira a isso, não porque eu me ache bom demais, mas porque isso é minha vida há 25 anos. Então, se inscreva aqui no YouTube e bata no sininho, porque, galera, o que vem de novidade nesse canal em 2023 é brincadeira, hein? Tem mais informação do que esse arcabouço fiscal aí que nós falaremos nesse vídeo. É o tema de hoje. Só pode ser isso, só porque eu vou falar sobre outras coisas no mundo, mas precisamos falar sobre arcabouço fiscal, os impactos nos investimentos, no seu bolso, tudo que você precisa saber de forma resumida, objetiva, como a gente sempre faz por aqui. Então, já sabe, se inscreva aqui no YouTube e antes de eu começar, me diga aqui nos comentários a seguinte questão. Você está satisfeito com o governo Lula? Pode botar o que você quiser. Óbvio que vai dar uma tretinha nos comentários, alguém aí, ofensas estão permitidas, só não usem palavrões porque o YouTube não gosta, tá? Mas me digam nos comentários, você está satisfeito com o governo Lula nesses primeiros 3 meses? Pode falar a verdade aí, eu vou ler os comentários, tá? Eu quero saber o que a galera tá achando, fale à vontade. Sem enrolação, então, vamos para o nosso resumo aqui da semana. Semana importante, o ouro continua aí próximo dos $2.000. Falaremos sobre isso. Prata também num valor interessante. Bitcoin muito bem, quase nos $29.000. Bateu nos 29 e depois recuou. Ibovespa, que é o indicador que vocês gostam, né? Super importante para o Brasil. Voltou para o patamar de 100 mil pontos e 101.000 pontos, depois do sustinho que a gente levou indo para 97. Óbvio que é muito também influenciado pelo mercado externo, a gente não vive numa ilha, tá? Então, quais são os componentes? As nossas informações, o que acontece aqui, inclusive a história do arcabouço fiscal, mas o que está acontecendo lá fora. Então, nós voltamos para os 101.000 pontos. Agora é pouco, galera. A bolsa está barata. Ah, mas pode ficar mais barata? Claro que pode, porque a 120 ela estava barata também e agora está mais barata ainda. Na próxima semana, eu vou gravar um vídeo sobre os meus novos aportes. Eu vou fazer agora, essa semana já, novos aportes, porque eu continuo acreditando no mercado. Eu não fico pulando de galho em galho. Ah, uma hora é bom ação de crescimento, outra hora dividendo, outra hora fundo imobiliário. Você vai cagando a carteira. A nossa carteira do canal, ela continua indo muito bem, por quê? Porque tem um planejamento, tá? Então se inscreva aqui no YouTube, mas nós teremos vídeo, eu seguirei aportando, tem boas oportunidades ainda, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Óbvio que a renda fixa também está num patamar interessante. Então Ibovespa aí, 101.000 pontos. Já a questão do dólar, tá? Eu acho que tá dando uma baita oportunidade, galera, pelo amor de Deus. Baita oportunidade, porra, chegou ali 5,40, 50... Agora tá ali nos 5, acabei de voltar dos Estados Unidos, seguirei aportando lá fora. Talvez pinte uma novidade aí na carteira do canal, investimentos no exterior, dentro da carteira do canal, aproveitando essa queda do dólar. Eu torço pro dólar cair, 4,80, 4,50, eu tô cagando, mas aí podem achar que isso é bom pro governo. Eu quero que o Brasil vá bem, pessoal. Eu não torço para que o Brasil entre num buraco para prejudicar o governo. Mesmo que eu não concorde com quase nada desse governo. Então, eu acho que esse dólar no patamar tá bacana. É uma oportunidade, eu seguirei fazendo meus aportes lá fora. Já em relação ao mercado de cripto, Bitcoin tá num patamar interessante. Pô, tá a $20.000 há pouco tempo. Agora quase $30.000. Não sei se vai conseguir se segurar.
com esse juro alto por aqui, nos Estados Unidos, na Europa. Essa alta, obviamente, foi puxada pela questão dos bancos quebrando. Então todo mundo se assustou, tirou dinheiro dos bancos, tirou dinheiro de stablecoins, como eu tirei, e aí teve essa alta. Foi muito bem, tá? Provavelmente eu também faria um vídeo sobre cripto. A carteira do canal teve um rally violento, né? Saiu de 113 mil para 145, agora acho que já subiu mais ainda. A gente está com 10 vezes de resultado em 2 anos e meio. Porra, 10 vezes mesmo com o mercado ruim, não tá tão ruim assim, tá? E 10 vezes não é 10% não, tá? A carteira do canal multiplicou quase 10 vezes a carteira de cripto e a gente não tá na máxima ainda. Mas vamos lá, o que está acontecendo no mundo, pessoal? Nos Estados Unidos tivemos o indiciamento do Trump, tá? O júri aceitou uma denúncia contra ele. Pessoal, a denúncia lá de trás. Então, eu sou favorável à denúncia? Talvez sim. Mas agora, nas vésperas das eleições, dele decidir se vai, se não vai, e eu já falei para vocês, quem segue o canal aqui é bem informado. Eu avisei lá atrás, olha, já deram um ultimato pro Trump. Ou ele não concorre, ou ele vai ser preso. Dito e feito. Entendeu? Então acho que chegaram para ele e falaram, Trump, sai fora, cara, tu já é bilionário, já foi presidente, vai curtir. Não, mas eu quero ser presidente de novo. Vai dar merda se você for presidente de novo. Vamos te pegar! E aí, dito e feito, cara, ele não vai conseguir concorrer, tá? O que também talvez não seja tão ruim, ele tem uma rejeição muito grande, tem ótimos candidatos nos Estados Unidos. Vocês vão acompanhar tudo por aqui das próximas eleições. Eu vou para os Estados Unidos cobrir, né? Eu tentei na última, não consegui por causa do problema, tinha doença, né, que eu não posso falar aqui porque está prejudicando os vídeos do YouTube quando você fala o nome, mas a gente teve a crise sanitária, eu não fui. Nessas próximas eleições, com certeza eu estarei cobrindo de lá e vocês vão saber com mais informações. Mas pegaram o Trump por causa disso, né? Já o Biden, que declarou apoio incondicional ao Lula, eu acho ele extremamente prejudicial aos Estados Unidos. Por quê? Porque enquanto o Biden declarou apoio ao Lula, Brasil e China estão fazendo negócios sem passar pelo dólar. E os BRICS, Brasil, China, Rússia, Índia, estão, e tem aqui também África do Sul, mas não está na matéria, estão pensando em lançar uma moeda própria para fazer negócios. Então, olha que loucura que os Estados Unidos estão vivendo. Eles têm no comando do país um cara que apoia presidentes de países que estão indo contra os Estados Unidos. Isso é uma loucura. É uma loucura. O Biden apoiou o Lula, ao invés de apoiar o Biruliro ou qualquer outro, mesmo sabendo que o Lula é contra os Estados Unidos. Dito por ele, eu não estou falando nada aqui que ninguém saiba. Então, essa é a loucura que vive a América e que o Brasil vive um pouco também, né? Políticos que não têm interesse no país. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil está começando a fazer negócio com a China, sem passar pelo dólar. Eu acabei de ler enquanto eu estava preparando o vídeo, que a Índia também quer fazer isso com outros países. O mercado vai começar a deixar de lado o dólar. Pô, Charlão, e você não tem medo do dólar nisso? Olha, é um processo, acho que vai dar muito problema no início, vai ter muito rolo, de país ficando com moeda do outro, e desvalorização, e rolo, e gente parando de transacionar, vai ter muito rolo. Quem pode se beneficiar dessa história toda no início é o ouro. Então a gente tem uma matéria aqui do final do ano passado mostrando que os bancos centrais estavam comprando ouro, na verdade continuam estocando ouro, porque o dólar sempre balizou o comércio, pelo menos esse comércio moderno, que antes era feito pelo ouro. Como é que vai ser agora? O Brasil vai transacionar com a China, vai ter uma câmara de compensação, a gente vai ficar com a moeda chinesa, e a gente vai começar a depender da China, os bancos centrais vão ter que ter uma cesta de moedas. Como é que vai ser isso? Ao mesmo tempo, olha que loucura, pessoal, gente, pelo amor de Deus, na presidência americana, nós temos um cara que ajuda os governos que estão jogando, que estão jogando contra
o dólar. Que loucura, gente. Que loucura. Eu não imaginava ver isso um dia na vida. Nunca imaginei. Mas pelo menos a gente está vivenciando isso. Você está tendo essa notícia. O Biden torce para o cara que está ferrando o dólar e ajudando a China, que é o maior inimigo atual dos Estados Unidos junto com a Rússia. Que loucura. Isso tudo é uma loucura. E para fechar aqui nosso giro pelo mundo, protestos na França, impactando aí até a galera que foi viajar. Pô, tem amigos que foram viajar para Paris. Tá lá cheio de lixo na rua, protesto, greves contra a reforma da Previdência. Mas tem que fazer reforma da Previdência. Lá eu acho que modificaram algumas regras, eu li um pedaço, era para tirar a idade de 62 para 64, de 30 para 40 anos de contribuição. Não tem que fazer. A população está envelhecendo. Não é que o governo seja mau, mas é que você tem um contingente muito maior de gente acima de 70, 80, 90, tem que sustentar, não está nascendo gente, tem país em que a população está diminuindo, então precisa de reforma da Previdência, entendeu? Depois a gente fala melhor sobre isso. Agora, vindo para o Brasil, que é o que nos interessa, tivemos a nova regra fiscal, chamado arcabouço fiscal, o governo divulgou a regra, e aqui eu queria falar que ter um direcionamento é melhor do que não ter nada. Então, publicamente eu falo que é um ponto positivo para o governo. Ah, sabia! Charlão era comunista, Charlão comunista, Charlão comunista. Não. Só que eu prometi falar sobre economia, bem ou mal do governo, quando fosse necessário. E nesse momento você lançar algo é melhor do que não ter nada. Então, eu acho que foi um ponto positivo. Inclusive, tem muita gente dizendo que o Lula iria para a China e não foi para poder costurar esse arcabouço aí, que tem gente que chama de calabouço, precipício fiscal, seja lá como for. Então, desculpa quem eu não estou agradando, mas foi um ponto positivo ter lançado isso. Agora a gente vai olhar se ele foi bom ou não, tá? Por que a gente precisou disso? Porque o teto de gastos, que você já ouviu falar, não estava funcionando. O teto fixava limites aos gastos. Só que o que acontece? Durante a crise sanitária, o Brasil teve que estourar o teto. Aí foi estourando, estourou lá. O próprio Paulo Guedes reclamava do teto, dizendo que ele tinha sido mal construído, mas lembrando que a gente estava no meio de uma crise sanitária, né? O Lula, quando assumiu, já desde a campanha, reclamava por que é preciso ter um teto, que não tem que ter teto, que teto é coisa do mercado financeiro, mas eu gostei da definição do Maílson da Nóbrega. Estupidez é dizer que teto de gasto é uma estupidez. Gente, pelo amor de Deus, finança básica. Você mora numa casa onde todo mundo ganha 10 mil. Qual é o teto de gasto? O limite que você pode gastar. Se você começar a gastar 12, 15, 20 mil, em algum momento isso vai dar problema. Eu já vou mostrar quando isso aconteceu. Então, teto de gasto, ele é uma coisa boa? Não é que é boa. Ele é uma coisa extremamente necessária. Quando o Estado gasta mais, ele quebra. E o pior, normalmente ele não quebra na mão de quem começou a gastar mais. Ele quebra lá na frente. Então, toda vez que a gente gasta mais do que arrecada, a gente está comprometendo o futuro, as próximas gerações. Isso é uma coisa óbvia de entender, pelo amor de Deus. Principalmente quem saiu de casa. Quem não vai entender isso? O jovem esquerdista, sustentado pelos pais, que tem um iPhone com iFood, Uber. Para esse cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, quem é consciente aqui, você ganha 5 mil, você pode gastar até 5 mil. Ideal que você gaste menos do que isso. Porque em algum momento você vai ter um problema. Então, o teto de gasto, na minha opinião, era importante. Todo mundo cagou, inclusive Guedes, Biruliro, todo mundo, Congresso, todo mundo cagou. Então agora é necessário uma nova regra, tá? E veio o arcabouço fiscal, que eu já disse que eu achei uma coisa boa divulgar logo, tá? Tem essa questão de que foi dito que é para recompor a carga tributária e os programas sociais ao mesmo tempo. Isso é complicado, tá? Mas vamos aqui à regra, vou tentar explicar de forma simplificada, tá? Então a ideia é que a gente saia de um déficit
para um superávit, provavelmente de 1%, em 2026. Fazendo o quê? Gastando no limite de 70% do crescimento do ano anterior. Então o Brasil cresceu, a receita cresceu, a despesa não vai acompanhar. Ela está limitada a 70%. Dá um exemplo aqui, Brasil arrecadou 100 bilhões a mais ano que vem. Só pode gastar até 70. Tem trava, pode ser 0,60, pode ser... Mas o que você precisa saber para entender é: ganhou mais, não pode gastar tudo. E se for fazendo isso com o tempo, você vai acabar realmente tendo um superávit. O governo quer sair da dívida para sobra. A ideia é interessante. Sair do devedor para o cara que está sobrando. Mas aqui a gente já tem esse problema. Um conflito na previsão desse déficit. O governo está estimando um déficit menor do que eu acho que realmente será que nós teremos esse ano. Então, quando eu olhei, eu já falei, eu não sei se as premissas estão totalmente certas. E na minha opinião, o que ninguém está falando é o seguinte: esse governo está me dizendo que vai entregar o país em 2025, 2026 com um superávit, ano de eleições. Então, quando chegar na hora do vamos ver, das eleições, esse governo não vai gastar para sobrar. Com tudo que a gente vai ter aí, tá vindo Zema, Tarcísio, eu não sei se o Bolsonaro vai concorrer, Simone Tebet talvez venha aí, a história da estratégia das tesouras, né? Talvez o Lula pegue algumas pessoas que estão no governo dele, finja que viraram inimigos e os caras vão concorrer, igual foi o PSDB, até eu fui enganado. Então, eu não sei, né? O governo vai deixar sobrar dinheiro em ano de eleição? Eu não acredito. Mas a gente tem aí o tempo inteiro para ver. Esse vídeo é mais um resumão sobre isso. Então, pontos positivos, tá? Essa ideia do arcabouço, ela limita o crescimento real da despesa a 70% da receita, tá? Também tem um outro ponto bacana. A base é a receita passada e não a receita projetada. E, teoricamente, inclui todas as despesas. Não vai ter malandragem. Então, isso aqui seriam os pontos positivos, sendo que poderia ser pior esse arcabouço, tá? Então, limita a despesa, coloca todas as despesas ali e poderia ser pior. O que quer dizer poderia ser pior? O governo poderia ter lançado um arcabouço aí, falando, ó, vai ter déficit mesmo, a gente não quer superávit, vamos cagar tudo, vamos... Então, o que o mercado olhou foi o seguinte, opa, veio menos pior do que poderia ter sido, do que a gente imaginava, tá? Agora, veio todo bonitinho, foram poucas páginas, página coloridinha, falando do novo Bolsa Família, do salário mínimo, então tentaram dar uma maquiada, lá, tudo bonitinho. E o que chamou a atenção do mercado também foi a questão de que botaram muita coisa só até 2010, depois a gente vai falar sobre isso. Então já falei ponto positivo. Ponto negativo, tá? Na minha opinião, incentiva demais o aumento da carga tributária. E outro ponto muito negativo é que não tem compromisso com corte de gastos. Então, falta clareza nisso tudo, tá? Então, ponto negativo, veio, tá menos pior. Agora, ponto muito negativo, incentiva a arrecadar mais, vamos taxar, incentiva e não diz com clareza como as coisas vão acontecer. O que chamou demais a atenção da turma? Que só mostraram até 2010, quando estava tudo no bem. Por que estava tudo no bem? Porque o início dos anos 2000, o mundo estava bombando, a China estava crescendo, comprando tudo que a gente fazia, petróleo subindo. E o Brasil começou a gastar demais. Então só mostraram até 2010. Por que não quiseram mostrar os anos da Dilma? Eu sei por que não quiseram mostrar. Porque foram péssimos para o país. Os anos da Dilma foram bizarros para o Brasil. Então é óbvio que eles quiseram esconder isso, tá?
O Haddad correu para descartar a criação de novos impostos e de que o foco desse arcabouço é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto. E de que algumas atividades devem ser regulamentadas e tributadas. E aí fica aquele negócio, porra, mas peraí. Ele descartou a criação e os aumentos dos impostos. Mas, ao mesmo tempo, novas atividades vão ser tributadas, outras vão ter que se enquadrar. Então é isso que eu estou falando. Eles jogaram lá o arcabouço, muito raso, né? 10 folhas, metade delas ali, coisinha colorida. Uma criança consegue ler, você pode ler pro teu filho para ele dormir. Mas faltou clareza de como a gente vai chegar lá. Vamos sair do déficit para o superávit. Eu nem sei se o país vai crescer esse ano ou no próximo ano. E eu já vou mostrar o porquê na minha conclusão aqui. Então, analistas temem o aumento de impostos, tá? O dólar caiu depois do anúncio, a bolsa subiu um pouco no dia seguinte, caiu, muito por causa do mercado externo. Então, aquilo que eu disse, o mercado aqui, ele vai sendo modificado de acordo com as nossas informações e com o mundo. Muitas vezes o movimento no mundo é tão forte que não interessa tanto o que acontece por aqui. Então a bolsa subiu um pouquinho, o dólar caiu, mas não necessariamente por causa dessa história do arcabouço, tá? Muita gente ficou otimista, a reação do mercado foi tímida, mas a Febraban já disse que a questão do arcabouço foi positiva, é positiva para a dívida pública. Já alguns economistas acham pouco factível o que eu estou falando aqui, as coisas não tão claras, mas eu preciso deixar claro de que ficar no escuro aqui é ruim. É melhor ter alguma coisa do que nada, mesmo que a gente esteja caminhando para o precipício, porque pelo menos eu sei e eu tenho que fazer. Agora, não saber para onde a gente está andando, ficar no escuro aqui é pior, porque a gente poderia estar caminhando para o precipício no escuro. E aí você não tem como se proteger, tá? O Lula está criticando tudo, controle fiscal, está defendendo ampliação dos gastos. E o que vai acontecer daqui para frente? O que você precisa saber, tá? Qual o caminho, tá? Então o governo vai encaminhar a proposta dessa nova regra até o final da semana que vem. Caso esse texto seja aprovado, tudo bonitinho, acaba a história do teto dos gastos e esse vira a nova questão. O Arthur Lira já disse que vai trabalhar para aprovação em abril para resolver isso logo para o Brasil. E eu acredito que o governo vai ter um problema interno. A Glaze está reclamando, todo mundo está reclamando. Então, de um lado, a gente tem o Haddad sendo um cara mais coerente e ligado ao mercado. E do outro, a Glaze cuidando dos movimentos sociais. Isso o PT sempre fez muito bem, né? Eu não sei se esses dois são inimigos mesmo. Ou se o Haddad está aqui costurando com a mídia, o cara que aparece. E a Glaze parece a maluca, mas mantém essa base ultra extrema esquerda. Não é extrema esquerda, é ultra extrema esquerda. Então ficam ali os dois jogando. Quer dizer, em abril a gente vai ter tudo resolvido, tá? Charlão, arcabouço resolvido. Cai a Selic? Essa é a dúvida que muita gente tem. Bom, automaticamente não, tá? Mas o Campos Neto já disse que esse arcabouço parece bastante razoável. Então, isso já animou o mercado. Por outro lado, ele disse que se tivesse que cumprir a meta de inflação, deveria jogar o juro para 26,5, deixando todo mundo louco. Então, eu acho o seguinte, esse arcabouço não derruba a Selic na hora, não vai derrubar a Selic na hora. Mas se o governo der um direcionamento e melhorar um pouquinho algumas coisas, a Selic já pode cair. Pra gente isso é muito importante, tá? Por vários motivos. Eu sei que tem muita gente que quer que a Selic caia porque os FIIs vão subir, porque as ações vão subir, vão, tá? A hora que a Selic cair, os fundos imobiliários vão disparar, as ações vão disparar. Não é uma recomendação, mas isso vai acontecer. Eu vou até deixar essa parte gravada. Eu quero que caia por isso também, mas o principal motivo, na minha cabeça, não é só esse. É que as empresas não estão aguentando. Então, o número de pedidos de recuperação judicial disparou. A situação está muito feia. Tá? Então, essa semana a Amaro entrou em recuperação judicial. O Grupo Petrópolis, da Itaipava, também entrou em recuperação judicial. Fora outras empresas que estão entrando. Então, a Selic precisa cair. O Brasil está paralisado.
As fábricas de carro estão parando, muitas empresas quebrando, muita gente demitindo. A Selic precisa cair, mas precisa cair pelos motivos corretos. Então eu torço para que o governo acerte. Eu não quero o pior para o governo. Eu torço para que ele acerte e saia nas próximas eleições. Mas a gente precisa torcer pelo Brasil. Não pode ter mais tanta empresa quebrando. A situação está muito feia. Então a minha conclusão aqui, o que eu acredito que vai acontecer, tá? É o seguinte. Esse governo vai tributar muito. Olha só, medidas para impulsionar a arrecadação devem incluir tributação de apostas online e cerco a varejistas estrangeiros. Então, eu acho que esse governo vai aprovar isso tudo aí, ou boa parte, e ele vai partir, meu amigo, com tudo pra cima de todo mundo. Vai meter taxação até no meu vídeo aqui do YouTube, na propaganda. Vão taxar tudo. Tudo. Você vai sair de casa, vão te taxar por algum motivo. Essa é a minha opinião. Porque é a única forma dele chegar no objetivo. Tá aqui, tá saindo em todas as grandes empresas, CNN, Globo News. O governo vai rever as desonerações, Simples, Zona Franca, cesta básica, despesa médica no IR, aposentadoria por doença ou acidente. O governo está olhando tudo isso aqui, ó, 456 bi. O governo também está olhando multinacionais em offshore, exportações para paraísos fiscais, apostas online, regimes tributários especiais. Ele está olhando para tudo. Ele vai taxar tudo. E aí entra a minha opinião. Poxa, se você estivesse lá no governo, o que você faria? Mesmo que eu fosse uma voz única, eu ia estar falando a mesma coisa que eu sempre falei. Precisa cortar despesas. Ah, mas não tem onde cortar. Não tem, cara. Cheio de político aí com carro, avião, bebendo champanhe, comendo lagosta, aposentadorias de 100, 200, 300 mil. Você já vai me falar que não tem onde cortar? Tem onde cortar demais. Tem onde cortar demais. Sobra dinheiro no Brasil. E, de novo, nós temos um governo que vai em cima da produção, de quem trabalha. Você deixa quem não trabalha ganhando muito e mete a vara em quem trabalha. A CNA já falou, impostos da agricultura podem subir 875%. E o desemprego está subindo enquanto isso. O desemprego sobe a 8,6% no trimestre. Teve também aquela história de que o ministro disse que se o Uber quiser ir embora, pode ir. Então, falta um entendimento desse governo, na minha opinião, numa boa, sobre a nova economia. Ah, vamos taxar aposta, pode ir embora o Uber, pode não sei o quê, agricultura vamos taxar mais. Caramba, gente, a agricultura está segurando o país e o que a gente precisa não é taxar mais, é taxar menos. Que nem eu disse, acabei de vir quase um mês na gringa, mercado bombando de startups, novas tecnologias, novas formas de se contratar, de se empregar. A gente tem que se atualizar. O que a gente vai fazer? Voltar ao modo passado de trabalho aqui no Brasil? Voltar com sindicatos? É isso que vai criar novos empregos, meu irmão? Não é. Isso aí vai quebrar o país. Mas tudo bem, foi só para dar um panorama para vocês isso aqui. Bacana. Temos o arcabouço, eu tenho que analisar agora, vou falar mais, mas me preocupa, o ponto principal é tudo isso para subir impostos? Porque essa foi a noção que me passou. Mas eu vou falar muito sobre isso nos próximos vídeos. Não esqueçam, tem a minha comunidade, eu vou deixar o link na primeira descrição, já tem um curso de milhas e cartões de crédito lá, tem um curso de investimento no exterior, tem aula de imposto de renda para você não fazer merda, entre lá na minha comunidade. E antes de ir embora, duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube, teremos muita novidade muitas novidades ao longo desse ano, e me diga nos comentários, tá aí na tela. Você está satisfeito com o governo Lula? Me diga aí nos comentários, aí se gostou, curte o vídeo, no canal, bate no sininho, até.